Graças a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Glorificamos a Deus por estarmos reunidos mais uma vez nessa caminhada para o céu. Deus tem sempre nos reunido aqui para que juntos possamos estar louvando o nome dEle, pois Ele é digno de ser adorado. Graças a Deus. E esta é uma rotina agradável que a igreja realiza, e está se reunindo, irmãos, aleluias, para que então juntos possamos estar nos encurvando e reverenciando este Deus que é grande, que é soberano, que é Senhor dos céus e da terra e que nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, versículo 1, irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou ler uma vez mais, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, ainda dobrados como estamos, meu Deus, diante da nossa pequenez, ó Deus, nós queremos ainda, meu Deus, continuar pedindo ao Senhor, ó Deus, que seja favorável conosco, que o Senhor possa voltar o teu olhar de ternura, de amor e de misericórdia na direção, meu Deus, de cada um aqui nesta noite, e que o Senhor, meu Deus, nos dê condições espirituais para compreendermos, meu Deus, a tua palavra. Ó Deus, nós não dependemos, meu Deus, unicamente da nossa capacidade mental, intelectual, para entendermos, meu Deus, esta palavra. Primeiramente, dependemos do que o Teu Santo Espírito, meu Deus, nos dê a condição para entendermos, para discernirmos a Tua voz, que estará, meu Deus, emanando daqui, através da pregação da Tua palavra. Ó Deus, sê bondoso, misericordioso com cada um de nós. Usa a minha vida, Senhor, pois eu dependo de Ti, Senhor, pois em mim mesmo não há nada que possa, meu Deus, satisfazer as necessidades espirituais deste povo. Ó Deus, Tu és a fonte de toda graça, e eu recorro a Ti, Senhor, pois o Senhor mesmo disse aos Seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Eu entendo que nada posso, Senhor, que nada tenho, que nada sou, ó Deus, que nada sei. Por isso, meu Deus, peço ao Senhor: vem, pois Tu és suficiente para nós, ó querido Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Tome o seu assento, irmãos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Som. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Pois muito bem, irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nesta noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós queremos falar sobre adoração, nós queremos falar sobre culto. Até parece, né, que eu combinei com o nosso irmão Silvani para que ele nos antecedesse com este hino que faz menção, que faz referência de uma maneira tão especial, irmãos, à nossa atitude de adorador. Pois muito bem, irmãos, esse texto ele tem para nós alguns princípios que são da mais alta importância, queridos irmãos, para nós que somos o povo da aliança, somos o povo de Deus, que nos reunimos como comunidade pactual de Deus, para prestar a Ele adoração, para prestar a Ele louvor, para prestar a Ele culto. E esse assunto, irmãos, ele é por demais importante, porque nós estamos vivendo dias em que os princípios do verdadeiro culto, eles têm se perdido. Os princípios do verdadeiro culto a Deus, eles têm sido jogados, queridos irmãos, de fato, irmãos, na lata do lixo. Nós estamos vivendo dias em que a igreja atual, queridos, ela tem sido caracterizada, ela tem sido marcada por uma forma de culto que foge totalmente ao modelo bíblico,
ao modelo que Deus estabeleceu para nós na sua bendita e na sua santa palavra. Os dias atuais, queridos irmãos, são marcados por cultos onde as pessoas, muitas das vezes, elas se dirigem aos locais para cultuar a Deus, mas na verdade a maioria esmagadora dessas pessoas, elas vão à busca, queridos irmãos, de uma autossatisfação, de uma autogratificação. E daí nós temos então a compreensão, a resposta do porquê de tantos cultos shows que nós vemos por aí, de tantos cultos, queridos irmãos, onde a palavra não é a primazia, mas sim o entretenimento, que se tornou um ídolo deste século presente. É por isso, queridos irmãos, que nós vemos, queridos irmãos, tantos métodos, tantos mecanismos para se atrair as massas, para que as pessoas possam se aglomerar, e então nesta aglomeração, supostamente, dizendo que estão adorando ao nome do Senhor. Quando nós olhamos para esse quadro, irmãos, onde as pessoas dizem estar cultuando, dizem estar adorando, facilmente nós podemos flagrar este tipo de culto que está sendo realizado em muitos lugares como algo divorciado das Escrituras, como algo que está distante da palavra de Deus. Porque, queridos irmãos, a própria palavra culto na Bíblia, ela já define, ela já deixa de modo claro para nós qual deve ser a nossa atitude quando nós nos dirigimos à casa de Deus. A palavra culto, irmãos, ela, tanto nos termos hebraicos como nos termos gregos, a palavra culto, ela sempre vai dizer uma mesma coisa: é você se apresentar diante de alguém superior e se encurvar diante deste ser superior e prestar serviço reverentemente. Esta é a ideia de culto, irmãos, na Bíblia. E quando você pega esta ideia de culto, que é você vir para se dobrar, que é você vir para se encurvar, que é você vir para prestar serviço, então toda aquela busca de autossatisfação, de autogratificação, toda aquela busca humana dentro das igrejas, então ela cai por terra, porque o culto, de fato, irmãos, estará sempre, biblicamente falando, preso a esse conceito de você vir, mas vir para se encurvar diante do Deus dos céus. Isto é culto, queridos irmãos, no conceito bíblico, no conceito escriturístico, queridos irmãos. E o apóstolo São Paulo, nesse texto, ele vai colocar para nós, irmãos, pelo menos 3 princípios do verdadeiro culto que nós podemos prestar a Deus. Então, se você deseja ser um adorador por excelência, se você deseja de fato cultuar a Deus de um modo que Deus seja louvado, de um modo que Deus seja honrado e glorificado, você tem que partir das Escrituras, queridos. Então, quando o crente, quando a igreja se reúne para prestar um culto a Deus, nós devemos, irmãos, procurar fazer este culto melhor, não para nós, mas nós precisamos procurar fazer este culto melhor para Deus, porque é para Ele que nós dirigimos os nossos louvores e toda a nossa adoração, queridos irmãos. E o apóstolo São Paulo, queridos irmãos, quando ele escreve esta carta aos Romanos, ele termina toda aquela sua orientação soteriológica, ou seja, ele termina toda aquela sua orientação a respeito da doutrina da salvação, da doutrina do pecado, e quando ele termina toda aquela orientação teológica, doutrinária, bíblica, então o apóstolo São Paulo começa agora a mostrar para a igreja em Roma o seguinte: olha, diante de tudo que eu apresentei para vocês, diante de tudo que Jesus fez por vocês na cruz, cabe a vocês agora prestar a Deus uma adoração de qualidade. Cabe a vocês agora prestar a Deus um culto racional. E que culto racional é esse ao qual Paulo está se referindo, irmãos? É o culto, queridos irmãos, que nós realizamos com base nas misericórdias de Deus. É o culto que você vem não para ser o centro, mas Deus é o centro, porque você vem para se colocar no altar de Deus e colocar a sua vida como um sacrifício, irmãos, para este Deus eterno, para este Deus glorioso. E o apóstolo São Paulo, irmãos, ele vai deixar esses princípios aqui estabelecidos. Não é tudo, mas é uma parte importante para nós não pecarmos contra Deus quando nós nos dirigimos ao santuário para louvarmos e glorificarmos o seu nome. O fato é que nós estamos vivendo dias, igreja, em que nós precisamos resgatar os valores do culto cristão. Esses valores, de fato, eles têm se perdido,
mas nós precisamos resgatar esses valores. E eu quero nesta noite então, queridos irmãos, trabalhar com vocês nesse texto, mas antecedo, irmãos, a minha abordagem nesse texto, perguntando aos amados: de que modo você tem cultuado a Deus? De que maneira nós temos adorado ao Senhor? De que maneira nós temos prestado culto a Deus? Será que nós não temos, irmãos, muitas das vezes nos direcionado a esse conceito errôneo de que adorar, de que cultuar é vir à igreja para que as nossas necessidades sejam satisfeitas? Será que às vezes nós não temos nos dirigido à casa de Deus, não para uma doação, não para uma entrega, mas para que Deus venha fazer aquilo que nós estamos ali carentes e desejosos? Será que nós temos vindo à casa de Deus com esse comportamento interesseiro? Então, irmãos, é importante nós perguntarmos de que forma nós temos cultuado a Deus. De que maneira nós temos cultuado ao Senhor, irmãos? Então vamos ver os princípios, irmãos, que Paulo coloca aqui para nós em Romanos capítulo 12, versículo 1. Se você quiser, você pode deixar a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar, porque nós vamos tentar trabalhar com as palavras do apóstolo Paulo, com a intenção do apóstolo no texto. Nós vamos procurar tirar a aplicação disso aqui para a nossa vida, irmãos, para que nós cresçamos e para que nós ofertemos a Deus um culto de qualidade, irmãos, e Deus nos céus seja louvado e glorificado de fato. Amém? Então, o primeiro princípio, irmãos, que Paulo coloca aqui para nós nesse texto, em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, está nesta expressão: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Esta é a primeira verdade do texto. Este é o primeiro princípio que Paulo coloca, irmãos, para que nós cultuemos a Deus de uma maneira bíblica, de uma maneira correta. E entenda, queridos irmãos, que quando Paulo utiliza esta expressão, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo está fazendo um apelo, ele está rogando, ele está fazendo um apelo aqui, queridos irmãos, cheio de afeto, cheio de amor. O coração de Paulo não era um coração duro, um coração insensível e indiferente. O coração de Paulo era um coração cheio de amor para com Deus, cheio de amor para com o próximo. E ele então, com esse coração, irmãos, tomado por Deus, tomado pelo Espírito do Senhor, ele então roga amorosamente, carinhosamente, de um modo pastoral a esta igreja, que esta igreja cultuasse a Deus de um modo pleno, de um modo, queridos irmãos, que Deus de fato, irmãos, se agradasse. E então ele vai usar esta expressão: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nesta expressão, Paulo está estabelecendo um princípio que deve estar presente no nosso culto. E que princípio é este, meus irmãos? O princípio que Paulo está colocando aqui é que nós temos um motivo para cultuarmos a Deus. Nós temos uma base pela qual, queridos irmãos, nós podemos nos apoiar nela para então entendermos a realidade do culto. Paulo está dizendo: pelas misericórdias de Deus. A expressão pelas misericórdias de Deus, Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, diante do que Jesus fez por vocês na cruz, adorem, cultuem de um modo vivo, de um modo santo, de um modo que Deus se agrade. Este é o culto racional. Então Paulo estabelece o primeiro princípio, irmãos, aleluias. O princípio que Paulo coloca aqui para nós é que o culto tem uma base, e a base do culto, queridos irmãos, é o que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Por isso ele utiliza a expressão pelas misericórdias de Deus, porque a palavra misericórdia fala de Deus tendo compaixão de você, tendo compaixão de mim. A palavra misericórdia fala que Deus sente no seu coração a minha miséria, e ao sentir no seu coração a minha miséria, porque a palavra misericórdia é a junção da palavra córdia, que vem de coração, e miséria, é uma junção de duas palavras. Então Deus sentiu no seu coração a miséria humana,
e Ele com compaixão, Ele nos deu algo que nós não poderíamos alcançar pelos nossos méritos. Ele nos deu algo, queridos irmãos, que jamais poderíamos alcançar através do nosso esforço, através da nossa justiça própria. Então Deus olhou para você e Ele decidiu pagar a sua dívida espiritual. Qual era a sua dívida espiritual? Você e eu, por natureza, somos pecadores, e antes de nós estarmos em Cristo, nós estávamos em uma dívida tremenda com Deus. Nós estávamos em uma dívida impagável para com Deus, porque nós, por natureza, somos transgressores das leis de Deus, e como transgressores das leis de Deus, o nosso salário era a morte, e nós não tínhamos como remediar esta causa. Então Ele olhou para você com pesar, com compaixão, com amor, e Ele disse: eu vou pagar a dívida dele, eu vou pagar a dívida dela. E Ele envia o seu unigênito para morrer de braços abertos por você na cruz do Calvário. E então, quando Jesus está na cruz, Jesus está te substituindo. Ali quem era para estar era você, ali quem devia estar era eu, mas o Filho de Deus nos substituiu naquela cruz, e o que você merecia foi colocado sobre Ele. A ira de Deus foi derramada sobre o seu próprio Filho, a fim de te poupar, a fim de te livrar da punição eterna. Então o apóstolo São Paulo, ele está dizendo isso, que diante do que Cristo fez na cruz, ao morrer de braços abertos e fazer por você o que você não tinha como fazer, você deve apresentar-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É isto que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Este Paulo aqui, irmãos, este servo de Deus, este querido e amado apóstolo, ele está dando um motivo para você adorar, ele está dando um motivo para você cultuar, e o motivo é a morte de Cristo sobre a cruz. Você devia estar lá, mas Cristo foi no seu lugar, e toda a justiça, todos os méritos de Cristo, quando Ele recebe a sua punição, então Deus agora pega toda a justiça de Cristo e deposita na sua conta, e Deus paga a sua dívida espiritual. Toda a justiça de Cristo, todo o bem que Cristo fez, todo o amor que Cristo Ele atribuiu, todo o amor que Cristo expressou através das suas obras, toda a bondade de Cristo que agradou a Deus, porque somente Ele agradou a Deus através da sua justiça. Deus agora pega toda aquela bondade de Cristo, toda aquela justiça perfeita de Cristo, e Ele coloca na sua conta, porque você não tinha condições de pagar essa conta. Você devia, você tinha um débito com Deus. O ser humano nasce em pecado e ele deve a Deus porque ele é pecador, mas Cristo Jesus, Ele ao morrer na cruz, Ele possibilita para nós o pagamento desta dívida, queridos irmãos, e Ele efetua essa dívida na vida dos seus eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. E esta dívida que agora foi paga, Paulo está dizendo que é o motivo, a base pela qual você deve sair da sua casa para adorar e louvar e glorificar o nome do Senhor. O crente não precisa de nenhum motivo a mais, o crente não precisa de nenhum motivo extra. O crente tem motivo suficiente para direcionar os seus pés em rumo à casa de Deus e se prostrar diante do soberano e dizer que Ele é tudo para ele, que Ele é tudo para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por qual motivo você veio aqui nessa noite? Paulo está te dando um motivo: a cruz. A cruz é um motivo único e suficiente que deve dirigir o servo, a serva de Deus à casa do Senhor. Pastor, mas eu estou provado,
eu estou na prova, eu estou sofrendo, está doendo as minhas lutas e as minhas aflições, o Senhor não faz ideia. E eu vim, pastor, para que Deus então me sare, eu vim para que Deus resolva os meus problemas. Eu quero lhe dizer que isto não é primário, isto é secundário. Primário aqui é Cristo. Você tem que entender, eu tenho que entender que já existe um motivo estabelecido, que já existe um motivo maior que deve nos trazer aqui. Foi o que Cristo fez por nós na cruz, irmãos. Tudo mais é importante, tem sua importância, mas é secundário, irmãos. O motivo maior de você estar aqui não é o que você precisa, não é o que você carece, não. O motivo maior de você estar aqui é o que já foi feito e não o que vai ser feito, é o que já foi realizado e não o que será realizado. Então, quando eu estou me arrumando na minha casa, quando você está se arrumando na sua casa, você não sai pensando no que você vai ter ou receber, você já sai firmado naquilo que Jesus já fez por você na cruz. Aquilo deve ser o seu combustível, aquilo deve ser a sua mola propulsora, que deve te dirigir e te impulsionar à casa de Deus para adorar e glorificar o nome do Senhor. Este é o primeiro princípio que Paulo estabelece. Pela cruz, pelas misericórdias, pelo que Deus fez por nós, por todas as bênçãos decorrentes da salvação, tudo isso, todo esse pacote de bênção adquirida pela obra de Cristo na cruz, é suficiente para nós o adorarmos, irmãos. E nós vemos hoje muitas pessoas, irmãos, buscando motivos extras, buscando outros motivos para poder se dirigir à casa de Deus. Pare com isso, deixe disso, venha para a casa de Deus, independentemente, irmãos, de qualquer coisa. Se dirija para esta igreja, vá à casa de Deus, mas vá entendendo que o motivo maior da sua vinda não é o que será feito, mas é o que já foi feito na cruz. Há um hino aí que diz que o melhor de Deus está por vir. Não, irmãos, o melhor de Deus já foi, porque o melhor de Deus para você foi o pagamento da sua dívida na cruz. Se o céu vai chegar para você e para mim, é decorrente da cruz. Inclusive o que vem depois é decorrente da cruz. Tudo que você um dia pode receber de Deus, a vida eterna, enfim, tudo mais é decorrente da obra realizada na cruz. Então o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio há quase 2000 anos atrás, e tem pessoas que estão reduzindo a cruz. A cruz deve te mover para a casa de Deus, irmãos. A obra substitutiva realizada por Jesus na cruz deve mover os teus pés na direção da casa de Deus. O segundo princípio que Paulo deixa aqui, pode ler aí no texto, está aqui. Ele vai dizer o seguinte: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável é a qualificação da oferta. Mas veja, antes de entrarmos na qualificação que Paulo coloca aqui, veja o que Paulo está estabelecendo como princípio. Quando você sai de sua casa, quando o crente sai de sua casa para adorar a Deus, olha o que ele vem fazer. Ele vem para apresentar o seu corpo em sacrifício. Este é o segundo princípio, irmãos. O culto não pode ser centrado no homem, nas necessidades sentidas e percebidas do homem. O culto deve ser centrado em Deus. Há um altar de Deus aqui nesta noite, e você deve ser a oferta colocada sobre este altar aqui nesta noite. O crente precisa compreender esse princípio, essa realidade. O centro não é você, o centro não sou eu. O centro do culto é Deus. Logo, se Deus é o centro do culto, nós somos aqueles que vêm para prestar a este Deus honras,
Nós viemos para prestar a este Deus serviço. Há um altar espiritual aqui, e sobre este altar nós estamos sendo convocados a colocar o nosso sacrifício. E que sacrifício é esse? É a sua própria vida integral, irmãos. É a sua própria vida plena e total. Você veio aqui nessa noite para colocar a sua vida diante de Deus como uma oferta, e esta oferta não é uma oferta parcial, é uma oferta completa, total, porque Paulo está dizendo que apresenteis o vosso corpo, irmãos. Você veio aqui nessa noite para se apresentar diante de Deus como uma oferta ao Senhor, e esta oferta inclui a totalidade do seu ser. Esta oferta inclui a inteireza da sua pessoa. Então nós estamos aqui reunidos, irmãos, e nós precisamos primar e prezar, nós precisamos considerar a importância desse princípio. Nós não viemos para que Deus seja a oferta, nós viemos para que nós sejamos a oferta, o sacrifício depositado no altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A grande verdade, a grande realidade é que esse princípio, ele vem se perdendo. As pessoas, e isso está ligado ao primeiro ponto que eu já falei, a grande verdade é que as pessoas saem de sua casa não para dar, não para ofertar a Deus o seu tudo, não para se colocar debaixo do senhorio de Cristo, mas as pessoas estão, muitas delas, irmãos, saindo de suas casas apenas para receber de Deus. É comum as pessoas convidarem alguém para vir ao culto e dizer: olha, vai lá porque você vai receber a sua bênção. Eu já convidei pessoas assim, mas não convido mais. Eu as convido para que elas venham ouvir a pregação, porque elas precisam de Jesus. Olha, vá ao culto, vá lá ouvir a pregação. Você precisa de Jesus. Não é Jesus que precisa das pessoas. Jesus não está em oferta. E muitas das vezes nós criamos pessoas, irmãos, hipócritas e interesseiras. Sabe por quê? Porque nós dizemos assim: olha, vai lá, vá para receber a sua vitória, vá, porque essa noite você vai receber a sua bênção. E o que acontece? No princípio que Paulo está estabelecendo aqui, isso aqui cai por terra, esta ideia não prevalece, porque Paulo está colocando para a igreja em Roma que eles deveriam vir para dar e não para receber. Receber é uma consequência do seu relacionamento com Deus. Se você tem carências, se você tem necessidades, entenda que dentro da sua vida com Deus, pelo que Cristo fez na cruz, ao tempo de Deus vai chegar na sua vida aquilo que você carece, dentro do tempo dele, porque ele é soberano. Agora veja, não deve ser esta a motivação do crente, irmãos. Não deve ser esta, queridos irmãos, a causa pela qual eu compareço à igreja. Eu não estou aqui nesta noite para receber nada. Eu estou aqui nesta noite para colocar a minha vida no altar de Deus como uma oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, irmãos, estabelece esse segundo princípio, e ele tem que estar claro diante de nós. Ele deve estar, queridos irmãos, diante de nós sempre, contínua e constantemente, irmãos. Nós precisamos, irmãos, vir à casa de Deus para nos colocarmos diante de Deus, porque Ele é o centro de todas as coisas, não é o homem. Queridos, nós vivemos dias em que muitas das nossas mensagens, muitos dos nossos louvores, eles visam apenas atender à necessidade humana. Deus vai te dar, Deus vai fazer, você é especial, você é demais, Deus tem um plano maravilhoso, tudo girando em torno do homem, irmãos. Este não é o evangelho, este não é o culto é aquele onde Deus é o centro. Quando João, irmãos, ele escreve o livro do Apocalipse, no capítulo 4, e no capítulo de número 5, o apóstolo João, na revelação que ele recebe, irmãos, na ilha de Patmos, ele diz ter visto um culto acontecer no céu. E neste culto que o apóstolo João vislumbra no céu, entre tantas as coisas magníficas e maravilhosas que ele percebe ali, uma coisa fica clara na visão de João: é que o trono de Deus está no centro daquele ambiente, no centro daquela sala. Sabe por que isso, irmãos? Porque Deus sempre tem que ser o centro de todas as coisas.
Deus é importante, queridos irmãos. Deus é maravilhoso, meus queridos irmãos. Então, quando você vem para a igreja, você não vem para pensar em você, você não vem para pensar nas suas necessidades, você não vem para receber, você vem porque Deus, irmãos, de fato está aqui para ser adorado. E nós chegamos até aqui nesta noite para prestar a este Deus honras, glórias. Nós viemos para colocar o nosso pensamento inteiramente nele. As pessoas, irmãos, as pessoas pensam em si apenas. As pessoas pensam em si apenas, não, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Irmãos, a vida do homem, ela é marcada por muitas carências e por muitas necessidades. A vida do homem sempre será marcada por muitas necessidades, irmãos. Todos vocês aqui têm carências e necessidades, mas vocês não devem vir para o culto pensando nelas primeiramente. Vocês devem vir pensando em Deus, porque Deus é o centro. O culto não pode girar em torno das nossas carências e nem das nossas necessidades. Jesus deixou claro em Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, nós não podemos, amados irmãos, cultuar a Deus de outra forma senão esta. Nós não podemos nos dirigir à casa de Deus com um entendimento senão este, irmãos. Não cabe, irmãos, no culto de Deus qualquer tipo de comportamento interesseiro, onde pessoas vêm para que Deus as sirva. O Jesus dos dias de hoje é um Jesus, queridos irmãos, de camisa branca, gravata, borboleta preta e calça preta, e que anda no meio da igreja com uma bandeja para servir os caprichos dos consumidores. Vivemos um tempo em que não há adoradores quase nas igrejas, mas sim consumidores, pessoas que vêm apenas para tentar extrair alguma coisa de Deus, irmãos, que se relacionam com Deus não por aquilo que Deus é, mas se relacionam com Deus com base naquilo que Deus pode dar. E muitas pessoas nos tempos de Jesus caminhavam após Jesus, iam atrás de Jesus apenas por causa do pão que Jesus multiplicava, apenas por causa, queridos irmãos, daquilo que Jesus dava, por causa do milagre e outras coisas mais. Mas na hora que foram lá diante de Pôncio Pilatos, aquela multidão, e Pôncio Pilatos coloca diante do povo um homem por nome de Barrabás ao lado de Cristo, e que Pilatos pede ao povo que escolha um dos dois por ocasião da Páscoa, porque por ocasião da Páscoa um preso precisava ser liberto, precisava ser solto, era um costume, era algo que estava estabelecido na lei. A quem foi que o povo escolheu? Solta-nos Barrabás. Negaram o Cristo, rejeitaram o Cristo. Pessoas que comeram do pão multiplicado, pessoas que comeram dos peixes multiplicado, pessoas que viram Jesus curar, pessoas que experimentaram milagres, pessoas, queridos irmãos, que extraíram de Cristo muitas dádivas. Na ocasião, queridos irmãos, escolheram Barrabás e rejeitaram o Cristo de Deus, irmãos. Eu quero lhes dizer uma coisa, que muita gente que se dirige às casas de Deus, que se dirige às igrejas locais, apenas, queridos irmãos, com fim de tirar proveito, de consumir, de ganhar, de receber, são os primeiros a virar as costas para Jesus, são os primeiros a negar Jesus. Jesus, queridos irmãos, lançou isso no rosto de muitos, daqueles que o seguiam por interesse. Jesus, numa certa feita, ele chegou a dizer para um grupo de pessoas: vocês me seguem apenas por causa do pão. Jesus lançou no rosto deles isto, porque eles realmente andavam atrás de Jesus apenas por causa do pão. Há muitas pessoas que vêm apenas para ter um proveito, para receber um milagre, mas não querem nada com Deus, não querem ser fiéis e leais a Deus. E tudo isso, queridos irmãos, é culpa de uma igreja que tem ensinado as pessoas a ter um comportamento de barganha com Deus. Tudo isso é culpa de pregadores, de pastores e líderes que têm, na verdade, fomentado, gerado nas pessoas esse desejo de vir à casa de Deus apenas para receber. E estes cultos que assim, irmãos, procedem, estes cultos que assim acontecem, são cultos centrados na necessidade humana. E eu quero te dizer, irmãos, que Paulo está deixando claro
que pelas misericórdias de Deus, Ele está dizendo que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Então você veio aqui para se colocar diante de Deus em sacrifício, irmãos. Você veio aqui para se colocar diante de Deus como oferta. Mas espera aí, Paulo ele vai qualificar esta oferta. Paulo ele vai mostrar que Deus ele é exigente quanto a este culto que eu vim prestar. Primeiro, Paulo faz o apelo, mostrando o motivo pelo qual nós devemos cultuar, que é as misericórdias de Deus. Segundo, Paulo vai mostrar que este culto que nós ofertamos a Deus, ele não deve ser centrado nas nossas necessidades, ele deve ser centrado em Deus. Mas Paulo vai dizer que este culto ele deve ter, irmãos, algumas qualificações. Ele deve ser vivo, santo e agradável a Deus. Vivo. O que Paulo quer dizer com um sacrifício vivo? É porque na verdade, queridos irmãos, o sacrifício que envolvia uma vítima, na antiga ordem, no Antigo Testamento, ele se torna ultrapassado, ele já não tem mais necessidade. Já não há mais uma necessidade de nós termos um animal para sacrificá-lo como uma vítima, para pegar o seu sangue e cobrir o pecado humano. Não tem mais essa necessidade, porque Cristo foi um sacrifício único, suficiente para resolver o problema do pecado humano. Então todo o sacrifício que nós agora realizamos e colocamos para Deus, ele é um sacrifício vivo, porque ele não envolve vítima, mas são pessoas que vêm, irmãos, na sua plena capacidade de adorar e de realizar o melhor para Deus. Em segundo, o apóstolo São Paulo vai dizer que este culto é santo. Por que santo, irmãos? Porque Deus não aceita um culto profanado, irmãos. Não adianta a pessoa passar o dia todo, irmãos, fofocando, falando mal, fazendo coisas que desagradam a Deus, mentindo, fazendo coisas, queridos irmãos, que de fato são dignas, queridos irmãos, de uma reprovação divina. Não adianta a pessoa passar o dia todo, irmãos, envolvido com os seus pecadinhos e então chegar à noite, queridos irmãos, e oferecer a Deus um culto, porque Deus não vai receber. Eu me lembro que quando o profeta Isaías, ele escreveu ao povo de Deus, a saber Israel, no capítulo 1, a partir do versículo de número 10, Deus toma a vida do profeta Isaías, irmãos. Deus usa a boca daquele homem para condenar o culto que estava sendo apresentado pelo povo de Israel. Aquele povo, irmãos, eles eram um grupo de pessoas que estava sempre na igreja, que estava sempre no culto, mas o dia daquelas pessoas era marcado por injustiça. O dia a dia daquelas pessoas era marcado por pecados, e não havia arrependimento no coração daquele povo, não havia contrição, não havia quebrantamento. Os irmãos israelitas estavam passando passando os outros para trás, estavam, irmãos, vivendo uma vida totalmente desordeira. Eles estavam vivendo um comportamento, irmãos, muitas das vezes caracterizado por Deus, queridos irmãos, como um comportamento de apostasia, porque eles estavam vivendo praticamente indiferente a Deus. O que é viver indiferente a Deus? É aquela pessoa que o dia amanhece, irmãos, ela não se lembra de Deus, ela só lembra logo do seu estômago, ela come, ela cuida de sua família, ela cuida das necessidades de sua família, ela faz tudo, mas ela passou o dia e não se lembrou de Deus, e de noite ela vem para o culto. O comportamento desta pessoa é um comportamento de apóstata, de uma pessoa que já negou a fé, de uma pessoa que vive indiferente a Deus, irmãos. E então Deus toma a vida do profeta Isaías para condenar aquele culto, porque aquele culto era um culto mentiroso, era uma farsa, era um papel, era uma dissimulação, era uma hipocrisia. E Deus dos céus então usa a boca do profeta, porque Deus está vendo tudo, Deus estava contemplando tudo. E então Deus diz para eles que o culto deles era uma abominação, irmãos. Deus vira para eles e diz: olha, o culto de vocês eu aborreço, eu odeio as vossas festas. Não adianta vocês orarem, não adianta vocês me louvarem, não adianta vocês levantarem as mãos para mim, eu não olho na direção de vocês e não escuto vocês. E então Deus reprova o culto do povo de Israel. O culto estava certo na forma, o povo vinha, a liturgia acontecia, quem olhava de fora, que bênção. Mas Deus, que conhece os desígnios do coração humano, sabia que era pura fachada, irmãos. E quando Paulo diz que o culto tem que ser santo,
O nosso culto não pode ser um culto mentiroso, irmãos. O nosso culto não pode ser uma fachada. O nosso culto não pode ser do tipo, queridos irmãos, que parece mais um teatro, onde cada um coloca uma máscara e apresenta uma falsa piedade diante de Deus. Deus é exigente com o culto que nós oferecemos a Ele, irmãos. Deus requer um sacrifício, sim, mas esse sacrifício tem que ser santo, irmãos. Você não é perfeita, você não é perfeito, você peca, eu peco. Então, como lidar com este enigma então? O arrependimento é a resposta para este enigma. O crente, quando chega na casa de Deus, ele vacilou, ele falhou talvez durante o dia, mas Deus foi a sua meditação diária. Ele não se esqueceu de Deus durante o seu dia. Ele lutou contra a sua carne, ele lutou contra os seus pecados, ele lutou contra tantas coisas, ele lutou contra as ações de Satanás, ele lutou contra as seduções do mundo. E quando ele chega na casa de Deus, Deus acompanhou o dia dele, Deus viu o dia dela, viu que o dia dela foi de conflito, viu que o dia dele foi de batalha contra a carne, o mundo e o diabo. Ele se arrepende dos seus pecados e Deus recebe o seu culto como aroma suave, porque ele não é um hipócrita, mas ele é alguém arrependido, que apesar de pecar lá fora, mas ele caminha contrito, ciente: Deus, tem misericórdia de mim. Então o culto santo não fala de um culto de pessoas perfeitas, mas fala de um culto de pessoas que odeiam o pecado. Fala de um culto de pessoas que lutam contra o pecado, de pessoas que não se acomodam no pecado, mas pessoas que têm pressa de jogar o pecado fora. Você tem pressa de jogar os seus pecados fora? Porque você tem, eu os tenho também. Quem de nós aqui não peca? Quem de nós aqui não temos cometido os pecados contra Deus? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos, e a palavra de Deus não está em nós. No versículo 10 ele vai agora colocar o termo pecado no plural. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso. Todos vocês cometem pecados, todos vocês e eu, todos nós cometemos pecados. Então, como nós podemos ofertar um culto santo a Deus? Com arrependimento. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ele é justo e fiel. O apóstolo João, ele te encoraja, apontando para duas características de Deus: ele é justo e fiel. Então o apóstolo João vai dizer o seguinte: confessai as vossas culpas, os vossos pecados, as vossas iniquidades, porque ele é justo e fiel para vos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. O apóstolo João nos cerca, mostrando que o pecado é uma realidade, mas ele nos encoraja, ele não nos desencoraja, ele nos encoraja a confessarmos. Então o culto santo não é sinônimo de culto perfeito, mas é um culto realizado por pessoas que não são hipócritas, que não passam o dia no pecado e de noite vêm fazer um papel. Mas o culto santo é realizado por pessoas que têm contrição no coração, que sabem que são pecadoras, porque a Bíblia afirma, e não o pregador que vos fala agora, porque a Bíblia afirma que você e eu, que nós somos pecadores. Então a Bíblia requer de você uma atitude de arrependimento constante e continuado. Arrependimento não pode ser um fato isolado no início da vida cristã. Arrependimento tem que ser algo que tem que estar presente na vida do crente sempre, sempre, porque todos os dias, em alguma situação, você não vai conseguir atingir o padrão de Deus estabelecido na Bíblia. Todos os dias da sua vida, mesmo você sendo um crente sincero, salvo, amando a Deus, haverá momentos que você será pego de assalto por sua própria natureza pecaminosa, e você vai pensar coisas que não devia. Você vai sentir às vezes orgulho, ciúmes, inveja. Às vezes pode acontecer, em uns mais, em outros menos, mas ninguém de nós está livre dessas situações. E a Bíblia então fala que o culto deve ser santo, e esse culto santo, nós entendemos que é um culto feito por pessoas quebradas, quebrantadas, arrependidas. 2 homens estavam ali orando, em uma atitude de adoração. Um foi reprovado, o outro foi aprovado por Deus. O aprovado por Deus foi aquele que reconheceu que era um pecador. A Bíblia diz que ele batia no peito e dizia:
Deus, sê propício a mim, que sou pecador. A Bíblia diz que Jesus considerou este homem aprovado, irmãos. Se você quer que Deus lá nos céus hoje, nessa noite, receba o seu culto e os demais cultos que você fizer parte, Deus só vai receber dentro dessa exigência. O culto tem que ser santo. Então nós devemos ter arrependimento, irmãos. Pastor, eu não tenho cumprido os meus deveres, eu tenho faltado à igreja, eu tenho me distanciado, eu não tenho me subordinado à sua liderança. Pastor, eu tenho falhado nisso, naquilo. Todos nós, irmãos. Não precisa fugir de mim nem de Deus. Deus está vendo. Se arrependa. Somente isso, irmãos. Se você não tem cumprido os seus deveres de amar a Deus, de amar o próximo, se você não tem conseguido cumprir os demais deveres que a Bíblia te coloca como filho de Deus, então peça perdão a Ele. Não relute contra a Bíblia, não relute contra a voz do Espírito Santo de Deus, que está falando aos nossos corações aos domingos nesta igreja, às quartas nesta igreja, pela manhã na escola bíblica dominical nesta igreja. Não relutemos, meus irmãos, contra a voz do Espírito de Deus que fala conosco quando estamos na nossa casa lendo as Escrituras. Não relute, irmãos. É preciso que este culto seja vivo, mas que ele também seja santo. E aí Paulo vai incrementar dizendo: e agradável a Deus. O culto agradável a Deus é este, irmãos, um culto feito com base no que Jesus fez na cruz, um culto onde Deus é o centro e não você e suas necessidades, e um culto que é oferecido a Deus de maneira santa, irmãos. Este é o culto agradável. Este é o culto agradável. Então, quando você e eu nos reunirmos para adorarmos ao Senhor, cultuarmos a Deus, entendamos que nós estamos reunidos porque Jesus na cruz fez tudo por nós, nos salvou, e agora Ele exige de nós que nós possamos dar tudo que somos e que temos a Ele, e que esta oferta, ela deve ser qualificada por uma atitude de santidade, irmãos, de santidade. Então não brinque com o pecado, irmãos. Não brinque com o pecado. O pecado é mau. O pecado é maligno. O pecado é odioso aos olhos de Deus. Veja o pecado como a Bíblia o apresenta e não como nós pensamos a respeito dele. Há uma pecaminosidade no pecado que aos olhos de Deus, queridos irmãos, se torna insuportável. Então a igreja deve estar nesta luta continuada contra o pecado, se arrependendo, porque isso vai tornar o nosso culto agradável a Deus, irmãos. E Paulo termina colocando aqui para nós então a sua última fala, que é o vosso culto racional. Paulo expressa esta última fala, irmãos, mostrando para nós que esta ação, que esta atitude, que este modo de proceder nos levará a fazer um culto centrado na verdade, irmãos. O culto espiritual, o culto verdadeiro é o culto feito, irmãos, que com tudo isso que nós falamos até agora, este culto é o culto centrado na Bíblia, é o culto centrado na verdade, porque este é o último princípio que Paulo coloca nesta expressão, que é o vosso culto racional, um culto centrado no Evangelho, irmãos, um culto centrado na palavra de Deus. Então, irmãos, quando você se reunir com alguém para cultuar a Deus, não cultue a Deus como você entende, não cultue a Deus como você pensa, como você acha. Cultue a Deus, irmãos, com base nas Escrituras. 2 homens saíram para apresentar diante de Deus uma oferta, e os 2 não voltaram mais para suas casas, porque foram mortos por Deus. Nadab e Abiú. Culto é coisa séria, irmãos. Culto é uma questão de vida ou morte. Tem pessoas que brincam e vêm para a casa de Deus cultuar a Deus de qualquer modo e maneira. Cuidado, irmãos. Culto não pode ser feito de qualquer maneira, irmãos. Culto tem que ser feito conforme a palavra de Deus. Nadab e Abiú, eles tinham uma orientação bíblica, irmãos. Eles deveriam apresentar um fogo no altar de Deus, mas eles não seguiram a orientação bíblica. E tudo indica, e todos os estudiosos quase que unanimemente chegam a uma conclusão, que Nadab e Abiú, quando eles foram mandados, orientados a ir levar o fogo ao altar de Deus, eles não pegaram o fogo original, que tinha sido aceso de uma forma
que o próprio Deus havia, na verdade, acendido aquele fogo. Aquele fogo tinha uma origem, vamos assim dizer, aprovada por Deus. A origem daquele fogo existente era uma origem aprovada, e era daquele fogo que eles deveriam pegar e levar para o altar. Mas eles não fizeram isso. Eles produziram o seu próprio fogo. E ao produzir o seu próprio fogo, chegaram lá, e ao apresentar a Deus, eles foram fulminados por Deus, porque eles pisaram a autoridade da Bíblia, irmãos. A Bíblia é a autoridade máxima sobre esta igreja, irmãos, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não queira fazer nada para Deus fora da palavra, porque Deus não recebe e Deus condena. Por mais que o seu coração esteja cheio de boas vontades, de boas intenções, mas se você tentar fazer alguma coisa para Deus fora da sua palavra, Deus não vai receber. Deus vai te reprovar, porque foi isso que ele fez com Nadab e Abiú, foi isso que ele fez com Davi. Davi mandou buscar a arca do concerto, mas Davi não olhou as escrituras, Davi não examinou as escrituras, e então ele mandou 2 homens buscar a arca, e quando esses homens voltavam com a arca, que a arca fez menção de cair, um daqueles homens foi com a mão na arca, e ao ir com a mão na arca, ele morreu. Deus o feriu de morte, porque ele quebrou, ele transgrediu, ele pisou na autoridade da palavra de Deus. Ele não ia fazer algo mal, ele estava bem intencionado. A vontade de Davi era de glorificar a Deus, trazendo a arca da aliança para um lugar. Ele entendia que a arca do Senhor merecia um lugar digno. Ele estava cheio de boa intenção. Ninguém pode tirar isso de Davi. Esse mérito nós não podemos tirar dele. Mas Deus reprovou Davi na primeira instância. Uzá morreu por colocar as mãos na arca, porque a Bíblia dizia que somente o sacerdote, irmãos, somente o levita, melhor dizendo, da família dos coatitas podia tocar na arca, ninguém mais. Davi não leu a Bíblia, Davi não seguiu a orientação da Bíblia e Deus o reprovou. Então não adianta, irmãos, podemos nos reunir, podemos nos aglomerar, se nós tentarmos fazer alguma coisa para Deus fora da sua palavra, Deus irá nos reprovar, irmãos. Então, irmãos, que nós entendamos que esses 3 princípios aqui, eles devem nortear, irmãos, todo o nosso culto, irmãos. Toda a nossa adoração deve estar norteada por esses 3 princípios que o apóstolo São Paulo coloca dentro desse texto para nós. Então, queridos irmãos, venha, adore, glorifique, mas sempre preso à palavra do nosso Deus. Tem muita gente, irmãos, com invencionice. Pastor, o que é invencionice? Irmãos, é um termo que não existe, é para não dizer invenção. Invencionice, está cheio de invencionice humana nos cultos. As pessoas estão inventando a maneira de cultuar a Deus, as pessoas estão produzindo fogo estranho, irmãos. E eu não pretendo nesta igreja, irmãos, junto com vocês, nos aglomerarmos para produzirmos fogo estranho. Nós não vamos produzir fogo estranho nesta igreja, nós não vamos criar métodos humanos para adorarmos o Senhor. Nós vamos adorar a Deus conforme a sua palavra manda, conforme a sua palavra orienta. Então nós vamos adorar a Deus não com base no que Ele pode fazer, mas com base no que Ele já fez. Nós vamos adorar a Deus não para com atitude de interesse, não para uma barganha, mas nós vamos adorar a Deus, irmãos, em uma atitude de entrega plena e total, de uma maneira santa, para que Deus nos céus seja glorificado, irmãos. E desse modo nós estaremos prestando um culto racional, um culto bíblico e escriturístico, irmãos. Eu espero que Deus te ajude, que Deus me ajude, e que Deus nos conceda arrependimento todos os dias da nossa vida, porque só dessa forma nós podemos nos apresentar com um culto verdadeiro diante de Deus, irmãos. Então que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe rica e poderosamente, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Então, quando você vir para este lugar, não venha atrás de entretenimento, não venha atrás de uma autossatisfação, não venha para buscar as suas necessidades sentidas, percebidas e imediatas, não. Venha para se dobrar diante de Deus comigo e com os demais irmãos, porque este é o culto racional, irmãos. Então, se nós tínhamos outro entendimento a respeito de culto,
Que o Espírito de Deus mude isso hoje e que você não procure nenhum lugar para adorar a Deus, irmãos, de outra forma senão esta que a palavra de Deus estabelece. Vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos encerrar com uma oração, pedindo a Deus que nós possamos oferecer a Ele um culto melhor, não para nós, mas melhor para Ele. O culto deve ser melhor para Deus, e se nós queremos melhorar o culto para Deus, nós devemos então, irmãos, procurar nos voltar mais para a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Tua palavra, Senhor Deus, é a nossa orientação máxima. E nesta noite, Senhor amado, diante da tua palavra, nós nos dobramos, meu Deus amado, para pedir ao Senhor que nos perdoe por todas as vezes que nós saímos, quem sabe, Deus, da nossa casa com outra compreensão, com outro entendimento. Ó Deus, nós não queremos, meu Deus, nós não queremos, meu Pai, diante de Ti, ó Deus amado e santo, nós não queremos diante de Ti, Senhor, justificar as nossas culpas, como fez Adão e Eva. Nós não queremos diante de Ti, meu Deus amado, transferir as nossas culpas. Nós queremos diante de Ti tão somente, Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ensine a cultuar ao Senhor de uma maneira cada vez, meu Deus, melhor, mais bíblica, Senhor. Talvez, meu Pai, o culto, da maneira que nós olhamos, pode até talvez, Senhor Deus, não parecer bom, mas o importante, Deus, é que nos céus esse culto aos Teus olhos, meu Deus, seja aceito. Aos Teus olhos seja um culto, meu Deus, de fato, meu Deus, bíblico. Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós não venhamos medir a qualidade dos nossos cultos com base no que nós sentimos, com base, meu Deus, naquilo que nós temos visto e contemplado, meu Deus amado, com base em fenômenos, meu Deus amado, até mesmo em qualquer tipo de acontecimento extraordinário. Ó Deus, mas que nós entendamos que culto é apenas a atitude de, pela cruz, nos colocarmos como oferta diante de Ti. Isso resume tudo o que nós falamos, Pai, porque este é o verdadeiro culto, nos apresentarmos diante de Ti, ó Deus amado, gratos pela obra salvadora, meu Deus, como oferta, meu Deus, diante do Senhor. Que aqui nesta igreja, Senhor, seja feito cultos, meu Deus, com esta compreensão bíblica, com este entendimento bíblico, meu Pai, e que nós não esperemos coisas extras, meu Deus, para que o culto seja então, Senhor Deus, considerado um culto bom. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos ajuda a cultuar ao Senhor de modo santo, com arrependimento constante e contínuo, meu Deus, dentro dos nossos corações. Que o Senhor leve os Teus filhos, meu Deus, em paz, para as suas casas, para os seus lares. Ó Deus, que o Senhor possa levá-los, meu Deus, nessa reflexão, pois a vida deles também é um culto ao Senhor, e que quando eles estiverem, meu Deus, onde for, meu Deus, eles entendam que ali eles estão Te adorando com o que eles estão fazendo. Todos estes irmãos e irmãs aqui presentes, todos os dias, através do seu trabalho, através do cuidado com a família, através das ações diárias, eles estão em adoração ao Senhor, meu Deus, e que estas adorações ao Senhor seja sempre, meu Deus, com base nestes princípios, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para a glória do Teu nome, é a oração que nós realizamos e fazemos nesta hora, em nome de Jesus, amém.